Meus amados, eu preciso de um pouco da sua atenção por causa da minha voz essa noite. Nós vivemos em uma cultura que é erotizada. Vivemos em uma cultura que é obcecada por sexo. Vivemos em uma cultura que é bombardeada diariamente com imagens que sugestionam o culto ao sexo. E nós podemos ver isso todos os dias, de várias maneiras, ao longo de um dia. Seja através de mídias, nas ruas, seja através de algum programa na televisão, seja através do WhatsApp, seja através de roupas insinuantes que provocam, que chamam a atenção, sejam em bancas de revista, e hoje você não precisa mais de ir em banca de revista para ver o que você quer ver, seja na internet, e sem contar a pressão que muitos rapazes e até homens casados recebem dos seus amigos e de alguns familiares para se enveredar no mundo sexual. E quando se trata desse tema no Brasil, na nossa nação, nós ainda somos piores ainda, diga misericórdia. Nós estamos em um declínio na nossa moralidade. E é dentro desse clima erotizado, com forte apelo ao sexo fácil, que nós, homens cristãos, precisamos manifestar, como homens de verdade, como homens de Deus, uma constante consagração ao Senhor. Então a nossa luta não é apenas aprender a lidar com o ambiente externo de sensualidade, mas também somos obrigados a aprender a lutar com o ambiente interno, diga comigo, interno, com o ambiente interno de sensualidade. Precisamos também aprender a lutar contra a nossa velha natureza, que é caída e que é fortemente atraída para o ambiente externo. Pois para onde quer que você olhe, não aqui, claro, mas para onde quer que você olhe, para onde quer que você se vire, você é confrontado com imagens e tentações sexuais. Sabe, para o homem natural, e infelizmente até para alguns homens que já confessaram Jesus, ser homem e provar que é homem diz respeito a uma intensa vida sexual. E a mente desse tipo de pessoa, de homem, só pensa em sexo. E quanto mais cedo começar a vida sexual, melhor. E quanto mais sexo, melhor. E quanto mais mulheres, melhor. E quanto mais aventuras para contar para os outros, melhor. E quanto mais puder ver, e quanto mais puder tocar e possuir, melhor. E muitos ainda dizem, não, é porque eu sou homem. Isso tem a ver com a minha natureza. Deus me fez assim, desse jeito. Eu sou homem e preciso saciar a minha sede por prazer. Essa é a mentalidade do homem natural. Infelizmente a mentalidade até de alguns homens que já confessaram Jesus. Para muitos homens que estão dentro das nossas igrejas, esse conceito de viver uma vida santa em um ambiente impuro parece uma brincadeira cruel da parte de Deus para nós. Como é que Deus me quer que seja santo e eu vivo no mundo impuro? Parece uma brincadeira cruel.
E muitos homens chegam a conversar entre si, se questionando se é possível se manter um estilo de vida puro no meio de uma geração impura. Sabe, a resposta de Deus é sim. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus diz que é possível. A palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, tudo posso não é para você sair daqui desse lugar e ir numa concessionária e comprar um carro. Tudo posso naquele que me fortalece é que você pode, diga eu posso. É que você pode vencer a tentação que hoje bate na tua porta. Sabe, a Bíblia não nos mandaria, Deus, nosso Pai, não nos mandaria sermos santos se isso fosse inatingível. Ele colocou o Espírito Santo, que é chamado de ajudador, para nos ajudar, para nos capacitar diariamente por essa busca por santidade. Mas o que precisamos entender é que dentro de cada um de nós, dentro do coração do homem, existe um altar espiritual. Todo ser humano, ele tem a capacidade e a necessidade de adorar. Diga comigo, adorar. E a adoração diz respeito ao altar. Então dentro de mim, dentro de você, existe um altar que precisa ser preenchido. E como nós somos nascidos de novo, esse altar deve ser exclusivamente de Deus. Esse altar deve ser exclusivamente para Deus. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes por conta do forte impulso por sexo, seja pelo impulso na mente ou mesmo pelo impulso no corpo, as paixões da carne retiram Deus do altar, tiram Deus do lugar que Ele está, que é o coração do homem como altar, lugar onde Deus vai ser adorado. E nesse lugar, agora quem é adorado é a idolatria sexual. Sabe, um homem que se permite ser levado pelo culto à idolatria sexual, seja esse culto em que nível for, pornografia, masturbação, adultério, ele entrará em um ciclo vicioso. E ciclo é aquilo que se repete. E esse ciclo vicioso é de degradação e de autodestruição, aonde a vida desse homem será consumida por culpa e vergonha. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Sabe, um homem, ele nunca terá um coração puro enquanto estiver se enganando a respeito da sua luta na área sexual. Ele não pode colocar Deus no altar e depois dizer: Deus, sai do altar por algum tempo, porque agora eu quero colocar outra coisa, agora eu quero colocar os meus prazeres. Deus, sai do altar por meia hora, porque eu preciso me masturbar. Deus, sai do altar por algum tempo, enquanto eu acesso aqui algumas páginas pornográficas. Deus, sai do altar, porque eu preciso ir no motel. Eu marquei com a mulher e preciso ir lá. Depois, Deus, quando terminar tudo, eu me arrependo e vou, eu te coloco de novo no altar.
Sabe, mas é isso que muitas vezes acontece. Somos santos, mas por breves momentos esquecemos que somos santos e brincamos. Sabe, todo pecado ele é extremamente enganador. O pecado permite que a pessoa sinta que está no controle. Mas isso não passa de ilusão. E uma grande tragédia é quando um homem, nascido de novo, um homem que chegou a se aliançar com Deus, permanece com um altar de sensualidade na sua vida. Permanecem com um altar de idolatria sexual na sua vida. Eu nasci numa família evangélica cristã. Logo cedo eu me converti. Me batizei nas águas. E fazia tudo isso que eu acabei de falar. Eu tinha um altar de idolatria sexual na minha vida. Eu era santo para o momento que necessitava ser santo. Mas na hora que eu queria ter o meu prazer de Deus, dá licença. Só que o que muitas pessoas não sabem é que o pecado levará a pessoa mais longe do que ela quer ir. O que muita gente não sabe é que o pecado manterá a pessoa presa por mais tempo do que ela planejou ficar. O que muita gente não imagina é que o pecado lhe custará mais do que jamais você pensou em pagar. E é sobre esse custo do pecado sexual na vida de um homem que eu desejo falar aos seus corações. Sabe, a Bíblia, ela é muito explícita. A Bíblia, ela não esconde nada. Se a Bíblia fosse falar da vida do Ricardo, da vida do meu pastor, pastor do Nato, da minha vida, ela não esconderia nada. Meu Deus, misericórdia. A Bíblia, ela não esconde nada. Quando Deus decide falar da vida de alguém, Ele vai falar tudo. E sabe quando a Bíblia começa a falar de alguns homens? De alguns homens que são nossos heróis na fé. Ela não fala só das coisas boas relacionadas a eles, mas ela fala também dos erros que eles cometeram. E do custo que cada pecado trouxe na sua vida. Então as histórias desses homens nos servem de orientação para revelar o que cada pecado atrai. A Bíblia, em Gênesis capítulo 38, você pode abrir a sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 38. Feche a sua Bíblia, deixa eu lhe ensinar algo aqui. Toda vez que você estiver na sua igreja, o seu pastor, na sua célula, e o seu líder de célula falar para você, abra a Bíblia em lugar tal, você tem que dar um glória a Deus, sabe por quê? Porque toda vez que você abre a sua Bíblia, Deus tem algo para falar contigo. Por isso eu quero dizer, abra a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 38, dê uma salva de palmas para o Senhor. Porque o Senhor quer falar contigo. Gênesis capítulo 38, do versículo 1 até o versículo 25. Nós não vamos ler, só para você abrir e marcar. Esse texto narra a história, narra parte da história, um momento da história,
de Judá. Narra a história entre Judá e Tamar. Sabe, Judá era filho de Jacó. E a palavra Judá significa louvor, diga louvor. Sabe, Judá sou eu e você. Judá, que significa louvor, diz respeito a que eu e você nascemos com um propósito: de sermos expressão de louvor para Deus nessa terra. E quando a gente começa a ler essa história, a gente vê algumas coisas acontecendo. Sabe, meus amados, as trevas militam, trabalham, guerreiam, para que você deixe de ser um homem que glorifique a Deus nessa terra. As trevas trabalham dia e noite incansavelmente para tirar eu e você da presença do Senhor. E em Gênesis 38 é o que nós percebemos, a partir do versículo 1 é o que nós, obrigado, é o que nós percebemos. A vida de Judá, que era um dos filhos de Jacó, ele cometeu um erro dentro da sua família. Ele compactuou com os seus irmãos de pegar o irmão mais jovem, que era José, e vendê-lo a uma caravana de midianitas. Judá, que é louvor, pecou contra o seu pai, mentindo a ele, criando um engano. E mesmo ele vendo o sofrimento do pai dele, ele não foi homem de verdade. Diga comigo, homem de verdade. Judá não foi homem de verdade para falar a verdade para o seu pai, para assumir o seu erro. E sabe, quando nós não somos homens de verdade, nós fugimos. O versículo 1 diz que Judá deixou os seus irmãos. Judá pecou contra José, pecou contra Jacó, pecou na inveja, pecou nos ciúmes, pecou na mentira. E agora ele não suporta ver o seu pai sofrer e foge. Judá, em vez de encarar o seu pecado, ele preferiu se desviar. Em vez de reconhecer a falha, ele preferiu fugir. Ele foi para Adulão, para um lugar chamado Adulão, e foi morar numa família, na casa de um homem chamado Irá. Sabe, quando a tua casa não está bem, e você não é um homem de verdade, sabe o que é que você faz? Você foge. Na casa de Judá não estava bem, ele fugiu porque ele não era um homem de verdade. Essa palavra Adulão diz refúgio. E sabe, para muitos homens, o pecado sexual é um refúgio quando lá em casa não está bem. Diga misericórdia. Quando não está bem com a sua esposa, quando as contas estão batendo à tua porta. Muitos homens, em vez de subir para Deus, descem para Adulão.
Esse nome Irá quer dizer esplendor. E sabe, o culto à imoralidade parece algo esplendoroso. E foi nesse lugar de fuga, nessa cidade de refúgio, na casa de Irá, é que iniciou na vida de Judá o seu altar de promiscuidade sexual. Ele foi viver um jugo desigual. Ele pegou uma mulher cananeia. Você que é solteiro, me escuta. Tem quantos solteiros aqui, homens solteiros, que não casaram ainda? Você que é solteiro, me escute. Sai desse engano de que vai namorar com uma moça descrente para ganhar ela para Jesus. Isso é engano. Desconfie que ela já está te ganhando para as trevas. Você que é solteiro, mas tem namorada, sai desse engano de que é tão santo que pode namorar sem as calças. Sabe, um dos principais alvos do diabo nesse processo de levar um homem para o altar da imoralidade é atingir a identidade dele, é atingir a identidade sua de homem, pois um homem sem identidade não é um homem de verdade. E sabe, o problema é que muitos se tornam desviados dentro da igreja. Pastor, existe isso? Existe, que eu era um. Eu andava com atestado de óbito espiritual debaixo dos meus braços. Eu parecia um zumbi do The Walking Dead. Sabe, eu tive diversas oportunidades de reconhecer os meus erros. Como Judá teve a oportunidade de chegar no pai e dizer assim: pai, meu pai Jacó, olha, sabe o que aconteceu com José? Nós vendemos José, ele não está morto não. Sabe, eu também tive a oportunidade de chegar no meu pastor e reconhecer os meus erros, as minhas falhas, as minhas culpas, os meus pecados. Mas Judá não foi um homem de verdade, nem eu fui um homem de verdade. Eu era um crente comum. Eu era um crente natural. E por isso a minha identidade não era a identidade de homem de verdade. Porque um homem de verdade é responsável por tudo. Diga comigo, por tudo. Sabe, um homem de verdade é responsável por tudo, até por seus erros. Esse negócio de ser só homem macho e fugir e transferir a culpa está dentro de nós como uma semente que nós herdamos de Adão. Sabe, quando Judá fugiu, a identidade dele foi alterada. A identidade é tão importante na vida de um homem que quando Jesus foi tentado no deserto, a primeira tentação que o diabo fez contra Jesus foi a respeito da sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, isso diz respeito à tua identidade. E sabe, a imoralidade, quando ela entra na vida de uma pessoa, na vida de um homem, ela tem o poder de corromper toda a nossa identidade. E quando a nossa identidade se corrompe, os nossos valores vão juntos. A identidade de Judá se corrompeu, os valores dele foram juntos.
Judá casou nessa terra. Judá teve 3 filhos. E Judá casou um dos seus filhos com uma mulher chamada Tamar. Tamar era nora de Judá. E logo no início do casamento dela, com um dos filhos de Judá, ela ficou viúva. Por uma questão cultural, Judá deu o seu outro filho para Tamar, que também logo morreu. Sabe, um homem quando se desvia, ele gera filhos para o mundo. Diga misericórdia. Um homem quando se desvia dentro da igreja, ele gera filhos para as trevas. Você pode vir domingo para a igreja, receber uma palavra, e quinta-feira para a célula, participar do CCC e CTL, mas se você tiver um altar de moralidade, seus filhos serão gerados para trevas. A condenação que veio na casa de Judá foi morte para os filhos. Judá ficou com medo do último filho morrer e ele começou a enrolar Tamar. Já tinha morrido o primeiro, agora tinha morrido do meio. Ele não quis entregar o caçula, ficou enrolando ela. Só que Tamar, ela tinha um desejo dentro dela, um desejo de ser mãe, para se sentir realizada. Mas ela não podia se envolver com nenhum outro homem. Porque se ela se envolvesse com algum outro homem, ela seria condenada à morte. E um dia ela teve uma ideia de ficar na beira do caminho, porque ela descobriu que o sogro ia passar naquele caminho. E ela devia entender muito, conhecer muito bem o caráter do sogro, porque ela disse: eu vou me vestir de prostituta. O meu sogro vai passar, ele é um prostituto de carteirinha. Ele vai ver só o pitãozinho ali na beira do caminho e ele vai mesmo chegar junto. E a Bíblia diz que Tamar se finge de prostituta e fica sentada no caminho que Judá vai passar. Sabe, haverá sempre uma prostituta. Haverá sempre um vício sexual no caminho daqueles que não querem decidir se posicionar como homem de verdade. Porque o diabo, Tamar, não Tamar, mulher, a ideia que o diabo jogou na cabeça de Tamar, não é porque ele é viciado, ele está no meu altar de moralidade, ele vai passar por aqui, ele é presa fácil. Sabe o versículo 15 desse capítulo? Diz que Judá caiu direitinho nessa história. Entenda, a Bíblia diz que ele viu e julgou que Tamar fosse uma prostituta. E a mente de Judá já estava habituada ao engano da imoralidade. Judá viu, porque ele tinha olhos. Todos nós temos olhos, meus irmãos. Nós andamos nesse mundo com os nossos olhos abertos, senão a gente tropeça. A gente vai ver o que está ao nosso redor. Se passar uma mulher bonita na sua frente, você vai ver. Mas o grande problema de Judá não é porque ele viu, é porque ele não tirou os olhos. E sabe, alguns de vocês não estão simplesmente vendo, não estão tirando os olhos. Vê e fica com o olhar fixo naquilo. Só que um homem de verdade, ele não tem uma segunda olhada para a tentação. Sabe, Judá já estava tão comprometido no altar da imoralidade que no versículo 16, é ele que, você viu o pastor Kleber falando que ora para nenhuma mulher galantear ele, cantar ele, é ele que vai atrás. Judá diz assim: venha cá, quero deitar-me com você. Judá estava demonstrando claramente que ele não tinha mais controle sobre a sua carne. E que a identidade dele já estava alterada.
Ele não era mais espírito, alma e corpo, agora ele só era carne. Ele era um ser guiado pelo seu instinto carnal e por suas paixões, e o que ele queria era satisfazer os seus olhos. Sabe, um homem de verdade, ele tem domínio próprio sobre a sua carne. Versículo 18, Judá negocia o preço. Sabe quando nós estamos planejando o pecado, e não vem dizer que o seu pecado foi um acidente, porque todo pecado, ele é planejado. Você não vai para um motel de forma acidental. Você planeja para ir. E o engano é que a gente acha que o preço é só o preço da entrada do motel. A gente pensa que o preço que nós vamos pagar é só o preço de entrar lá e pagar lá 1 hora, 2 horas. Mas sabe, o pecado é um contrato. E no rodapé desse contrato tem muitas letras minúsculas que a gente não se importa de ler. Estamos tão apressados em viver o falso prazer que não percebemos o real valor que vamos ter que pagar. Sabe, isso quer dizer que um homem de verdade, que é de verdade, ele não senta para negociar o pecado. Você viu o pastor Nato falando sobre corrupção? Tão pouco, 20 mil, 2 mil. Rapaz, tu se sujou por tão pouco. Um homem de verdade, ele não senta para negociar o pecado. No versículo 18, Tamar é representada como a rainha dos céus, como aquela que recebe o culto ao espírito de sensualidade, e ela diz o preço dela. Ela olha para Judá e diz: eu quero o teu selo, diga comigo, o selo, o cordão e o cajado. Judá queria pagar um preço, Tamar queria outra coisa dele. E sabe, passou o tempo, Tamar engravidou. Quando Tamar engravidou, o espírito de religiosidade de Judá diz: mata ela. E ela diz assim: de quem é esse selo? De quem é esse cordão? De quem é esse cajado? Porque esse selo, esse cordão e esse cajado é do pai do meu filho. Sabe, o seu pecado pode não lhe cobrar nada hoje. O seu pecado que você cometeu no passado pode não lhe cobrar nada hoje. Mas um dia ele virá com uma carta de cobrança. Sabe, esse é o plano do diabo. Ele continua agindo da mesma forma até os nossos dias. Ele faz uma camuflagem. Ele torna a tentação um lugar de fuga. Ele torna o pecado esplendoroso. Ele busca nos enganar com os nossos desejos. E após ter enganado, ele vai tirar aquilo que nos é de maior valor. Sabe o que é de maior valor? A sua integridade, o seu respeito, a sua honra, a sua esposa, os seus filhos. Porque o maior efeito do pecado é tirar do homem, é tirar o homem da sua posição. O pecado tirou Adão da posição dele, tirou ele do jardim. O pecado tirou Saul da posição dele, tirou ele do trono. O pecado tirou Judá da posição dele, tirou ele do louvor. E o pecado quer tirar você, sabe de onde? Do sacerdócio. Porque um homem de verdade é um sacerdote. E ele quer que você entregue o sacerdócio para uma mulher. Ele quer que você entregue o sacerdócio para um vício sexual. A primeira coisa que Judá perdeu no altar da idolatria sexual foi o quê? Diga para a pessoa que está do seu lado, foi que ele perdeu.
O selo representa a nossa identidade espiritual. O selo representa a presença do Espírito Santo na vida de um homem. Sabe, Sansão, quando pecou, contando os seus segredos para a prostituta Dalila, ele não percebeu que o Espírito Santo estava se retirando dele. E o Espírito Santo só se retira quando o altar que é de Deus está ocupado. E o altar de Sansão estava ocupado por sexo. Sansão não tinha mais o poder da unção. E por isso perdeu também a sua visão. Amados, talvez você não seja um Sansão, mas desconfie que talvez você seja um Sonsão. Olha para a pessoa que está do seu lado com muito amor e carinho e respeito. Diga para essa pessoa: deixa de ser sonso. Dá uma salva de palmas para Jesus. A segunda coisa que Judá perdeu em sua busca por saciar os seus desejos foi o cordão. O cordão diz respeito à nossa identidade relacional, enquanto o selo diz respeito à nossa identidade espiritual, individual. O cordão diz respeito à nossa identidade relacional, tem a ver com a comunhão que nós temos com outras pessoas, tem a ver com a comunhão que temos dentro dos nossos relacionamentos familiares. O cordão é que estabelece os valores dentro de uma família. O cordão é que vai manter as alianças. O cordão é a base que segura o selo. E é aqui no cordão que todo adultério se encontra aqui. Porque o adultério é a quebra dos valores. Porque o adultério é a quebra da aliança do casamento. Todo adultério quebra a base familiar. Sabe, o adultério ele tem um poder destrutivo. Primeiro, suas mentiras serão descobertas. Segundo, o engano de imaginar que o seu relacionamento com o amante será melhor do que com sua esposa. Terceiro, é a ferida aberta na família através da decepção que você causa. Quarto, você se torna uma pessoa irracional, não consegue mais pensar direito. Quinto, o adultério é a constatação de que você não é um homem de verdade. O adultério é a constatação de que você é um homem imaturo. Sabe, o filho pródigo é um retrato de Judá no Novo Testamento. É o modelo de um homem que decide quebrar as suas alianças familiares para viver uma paixão pelo mundo, para viver um adultério contra o seu pai. A Bíblia diz que ele viveu dissolutamente, que ele extravasou, gastou tudo em prazeres, até o espírito de sensualidade lhe dá a devida paga. E a devida paga, o preço que ele teve que pagar foi no chiqueiro de porcos. Sabe, tem muitos homens que possivelmente estão aqui, e tem muitos que podem estar me ouvindo também pela internet, que atrasaram em muito as suas vidas, que perderam tudo, que gastaram a sua herança espiritual no mundo. E sabe, se você está aqui hoje, e é um Judá, é um filho pródigo, entenda algo: Deus quer te tirar de uma forma definitiva do chiqueiro. Deus quer te tirar de uma forma definitiva daquele cantinho sujo de masturbação. Deus quer te tirar de uma forma definitiva da pornografia da internet.
Deus quer te tirar de uma forma, de curar a tua visão, a tua vista de uma forma definitiva. Deus quer te tirar de um adultério mental de uma maneira definitiva. É por isso que você está aqui nesse lugar. Sabe, a terceira coisa que Judá entregou, porque ele não perdeu, ele entregou no altar do sexo, foi o seu cajado. E o cajado diz respeito à minha e à sua identidade ministerial. O cajado tem a ver com um homem exercendo o sacerdócio. Diga comigo, sacerdócio. Somente quando um homem começa a exercer o sacerdócio é que ele começa a se tornar um homem de verdade. Sabe, muitos que estão aqui podem estar enganados, pensando que ministério é fazer isso ou aquilo dentro da igreja. Ministério é ser sacerdote dentro de casa. É ser o sacerdote na vida da esposa, na vida dos filhos. Aqui é o fim de um começo que iniciou na sua casa. Sabe, aqui entra o Balaão, um profeta, um homem que tinha um ministério, mas como profeta ele se perdeu, ele se corrompeu, se vendeu, ele foi contratado para amaldiçoar Israel. Ele tentava e não conseguia. Toda vez que ele ia amaldiçoar Israel, ele só conseguia declarar bênçãos. Mas como ele se perdeu, ele sabia de uma maneira de amaldiçoar. E ele ensinou. Ele disse, olha, marca uma festa, uma rave gospel. Pega só os pitelzinhos de Moabe. Chama os homens de Israel. Faz uma grande festa, uma banda bacanal, uma grande orgia com eles, que eles vão se entregar. Fizeram isso. E como consequência, 24 mil homens, diga comigo, 24 mil homens. 24 mil homens de Israel morreram. Preste atenção, existe um peso de responsabilidade sobre mim e sobre você. Se eu não exerço sacerdócio, se você não exerce sacerdócio, nós, em vez de levarmos pessoas para a vida, vamos levar para a morte. Balaão deixou de exercer o ministério, deixou de caminhar com o cajado de Deus na mão dele. Por isso ele levou 24 mil homens para a morte, não para a vida. Você é o exemplo para outros homens. Deus quer te fazer de você um exemplo vivo para outros homens. E agora Judá ficou sem identificação, ficou sem base e ficou sem autoridade. Sabe, a prostituição, a pornografia, a linguagem obscena, a sedução, a masturbação, o adultério são todos elementos do mesmo altar de idolatria sexual. E todos têm o mesmo propósito: roubar o lugar de Deus na tua vida. Existe um caminho de volta. Dê um glória a Deus aí. E esse caminho de volta se chama arrependimento. Não arrependimento movido por culpa, mas um arrependimento movido por quebrantamento. Porque onde existe um homem com o coração contrito e quebrantado, ali vai haver a ação de Deus para restaurar e restituir tudo aquilo que um dia foi roubado. Amados, eu no início do meu casamento vivi algumas dessas situações de me encantar pelo mundo, de ir para o altar da imoralidade, e isso me levou ao adultério. Eu não posso falar como o meu pastor fala, que nunca traiu a esposa, como o pastor Kleber. Eu não posso falar como o pastor Zida e como o pastor Washington. Mas eu não posso esconder também aonde eu falhei.
E sabe, o caminho de Judá foi o meu caminho. E esse caminho ainda está aberto se você quiser entrar nele. Esse caminho é o caminho do arrependimento e do quebrantamento. Assim como na vida de Sansão, assim como na vida do filho pródigo e na vida de Judá, eu também fiz o caminho de volta. E fazer o caminho de volta é decidir se tornar um homem de verdade. A decisão de voltar, de se arrepender, de se quebrantar, de se humilhar, de pedir perdão, nos realinha com o propósito para o qual nascemos. Judá não nasceu para estar no meio dos cananeus. Judá nasceu para ser louvor para Deus. Você não nasceu para estar no altar da imoralidade sexual. Você nasceu para ser sacerdote, louvor para Deus nessa terra. Quando eu decidi me arrepender, eu decidi me tornar um homem de verdade. Sabe, e a maior diferença entre homens e meninos, entre um homem de verdade e um homem natural, porque um homem natural, ele é como um menino, é o controle sobre si mesmo. Ser homem de verdade é ter coragem para viver uma vida na contracultura do mundo. Ser homem de verdade é parar de fugir dos erros. Ser homem de verdade é assumir as responsabilidades. Ser homem de verdade é encarar as suas limitações e reconhecer as suas falhas. Ser homem de verdade é parar de mentir. Ser homem de verdade é ter coragem para denunciar a sua tentação. Ser homem de verdade é decidir andar com pessoas certas, com outros homens de verdade. Ser homem de verdade é ter coragem de pedir perdão. Ser homem de verdade é orar todos os dias para que o caráter de Cristo venha sobre a sua vida. Ser homem de verdade é escolher um outro homem de verdade para lhe ensinar o caminho. Eu escolhi o pastor Raimundo Nonato. Os céus escolheram o pastor Raimundo Nonato para a minha vida. Eu aprendo com ele. Não só eu, mas todos os outros discípulos aprendemos com ele todos os dias, em todos os momentos, perto, longe, viajando. Ele tem trabalhado arduamente, não para crescer esse ministério. O maior trabalho do pastor Donato não é crescer esse ministério, é tornar eu um homem de verdade, é tornar Ricardo um homem de verdade, é tornar Kleber um homem de verdade, é tornar Rubens um homem de verdade. E eu preciso pegar esse exemplo, eu preciso tornar cada um dos discípulos que o Senhor tem confiado também um homem de verdade. Sabe, em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, Davi dá um conselho para o seu filho Salomão. Ele diz: coragem, pois, e ser homem. Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, para ele ter coragem para ser homem. Dê uma salva de palmas para Jesus. Sabe, um homem de verdade que tem coragem para ser homem de verdade é como José. Diz não, mesmo quando tem a oportunidade de dizer sim. O homem de verdade é aquele que tem coragem de fugir da sua tentação e de ser chamado de mole. Um homem de verdade é aquele que resiste. Um homem de verdade é aquele que não negocia mais valores das trevas. Um homem de verdade é aquele que pega o conselho de Paulo: eu esmurro a minha própria carne. O homem de verdade é como João Batista, perde a cabeça, mas fica do lado de Deus. Quando Judá, que é louvor, fez o caminho de volta para a casa do seu pai, para encontrar com seus irmãos, ele não voltou mais do mesmo jeito. Judá saiu da casa do pai fugindo.
pela culpa do pecado, mas ele voltou para a casa do Pai como um homem de verdade. Sabe, Jesus é um homem de verdade. E Jesus marcou a vida de cada homem que passou na sua vida. Jesus quer marcar também a sua vida. Ele não quer só escrever o teu nome no livro da vida. Jesus quer marcar a tua história. Sabe, a Bíblia diz que todos os pecados da área sexual tinham uma condenação comum. E a condenação comum dos pecados da idolatria sexual é a morte. Adulterou, morre. Se envolveu com o animal, morre. Fez isso na área sexual, morre. E o cemitério é uma representação natural da morte. E quando nós estamos envolvidos no altar da idolatria sexual, os nossos pés estão nos levando para um cemitério. A Bíblia diz que um dia Jesus atravessou umas águas e chegou do outro lado do mar. E lá tinha um homem que estava há muitos anos em um cemitério. A Bíblia não diz os pecados daquele homem, mas os pecados de ordem sexual nos levam para o cemitério. A Bíblia diz que aquele homem estava cheio de demônios, que ele se denominava legião. Mas quando Jesus caminhou em direção àquele homem, caminhou para marcar a vida daquele homem, caminhou para transformar a vida daquele homem, caminhou para tirar aquele homem do cemitério, caminhou para transformar a história daquele homem, caminhou em direção àquele homem para mudar tudo. Talvez os teus pecados da área sexual ou de outras áreas te levaram também para um sentimento de morte, de cemitério. Mas entenda, Jesus estar nesse lugar. Você não entendeu o que eu falei? É porque eu estou rouco e você não entendeu. Jesus está nesse lugar. E Ele quer, como Ele foi ao encontro do Gadareno, Ele quer te encontrar também. Ele quer expulsar da tua vida todo lixo, destruir todo altar velho e deixar a marca dele sobre a sua vida. Porque um homem de verdade jamais, nunca mais vai perder aquilo que os céus o entregou. Essa noite é noite de restituição. Essa noite é noite de restauração. Essa noite é a noite que o Senhor quer devolver para ti, possivelmente aquilo que você perdeu no passado. Essa noite é noite de você matar o homem menino, matar o homem natural, matar o homem carnal, matar o homem que caminha nas suas paixões e decidir se tornar um homem de verdade, porque encontrou Jesus, Yeshua, que também é um homem de verdade. Fique de pé. Eu quero convidar o meu pastor, quero convidar o nosso pastor, e eu quero que você receba o nosso pastor com uma salva de palmas. Ele é um homem de verdade. Ele é um homem corajoso. E ele vai orar por nós. E se o diabo te roubou alguma coisa, você hoje vai tomar posse de volta, vai restituir de volta, vai pegar de volta para nunca mais entregar.